Será que tem alguém aqui que vai se identificar com esse vídeo? Que vai se identificar comigo? Às vezes eu. Desculpa, gente, não consegui falar direito. Às vezes eu paro e penso, eu falo assim, Deus, por que as coisas pra mim é tão difícil? Por que eu tento sempre fazer o certo e as coisas pra mim acontecem de forma que eu não espero, ou as coisas que eu espero não aconteçam, né? Aquilo que eu espero, até mesmo as promessas que o Senhor me fez, até hoje não se cumpriu. Eu fico falando com Deus, é eu e Deus. Eu fico perguntando para ele se por que não cumpre as promessas que ele fez para mim. E aí, às vezes, ele mesmo me leva dentro da palavra e me faz entender. Aí ele me vem na minha memória um monte de versículo bíblico, entendeu? Me dando a resposta que eu tô precisando, que eu tô pedindo. Aí eu vou lá conferir na palavra de Deus aquilo que ele colocou na minha mente. E eu fico lendo. E aí, às vezes, eu me pego fazendo essas perguntas para Deus. E ele fez eu entender que sem fé é impossível agradar a ele. Acredita que Deus me levou no livro de Hebreus, Hebreus 10, versículo 1. E se você for lendo, aí passa para o versículo 11, continua falando, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o fundamento das coisas que se espera, das coisas que não se vê, e que tem que crer nas promessas que ele faz, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí Deus começa a falar comigo, gente. Ele começa a falar comigo, ele começa a me dar resposta, sem precisar ninguém chegar em mim. Às vezes chega o profeta, você recebe profecia, revelação, tudo, e não cumpre na sua vida. E você vê as pessoas conseguindo e você não, sabe? E aí você para e pensa e fala assim, por que pra mim as coisas é tão difíceis? E por que pros outros não, né? Aí ele fez me lembrar daquela passagem de Pedro, quando ele estava orando, e ele desceu do monte, e altas horas ele desceu, foi andar por cima das águas, e os discípulos olhou e falou assim, meu Deus, será que é um fantasma? Ele falou, calma, sou eu, Jesus. Aí Pedro falou, se for o Senhor mesmo, me permita que eu ande por cima das águas. Ele falou, venha. Aí Pedro desceu naquele barco e foi em direção de Jesus, só que Pedro não olhou para Jesus naquele momento, ele sabendo que era Jesus que estava na frente dele, ele ficou olhando para a tempestade, ele olhou para os lados, ficou com medo de se afundar, e começou a se afundar, falou, mestre, me salva. E Jesus veio, pegou na mão dele e falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí Deus me fez entender que muitas das vezes a gente só olha para o que está acontecendo na sua vida, pelas provações, pelos obstáculos que vem na sua vida. Muitas das vezes você olha só para as provações e você fala, nossa, mas acontece isso, você só fica só olhando, focado no que está acontecendo com você, e você esquece que quem está na direção da sua vida é Deus, você esquece que é Deus que está na sua frente, que é Deus que está aí, você começa a olhar para os lados. E a Bíblia não manda nós olhar para os problemas, não manda nós olhar para o lado, manda nós olhar só para Jesus, que é o nosso alvo. Entendeu? E nós olhamos muito para as provações que passamos, pelos problemas que vêm na nossa vida. Mas quando você desfocar do que está acontecendo à sua volta e você focar em Jesus, Jesus vem. E ele vem e te resgata de tudo que você estiver passando, e ele vem e concede a vitória para você. Entendeu? Ele fez ele entender isso, que o alvo tem que ser ele, e que a gente não pode colocar, nós não podemos colocar a nossa mente no que nós estamos passando. Então, assim, quantas pessoas às vezes tá precisando de uma porta de emprego, outros tá precisando de uma cura, tá enfermo, Deus fez promessa, várias promessas para você e até agora não se cumpriu. Porque não era para se cumprir ainda, porque você ainda não usou a tua fé, você ainda não focou em Jesus ainda. Muitas das vezes você olha para os outros e fala assim, os outros conseguem, eu não consigo. Porque eles é bom no que faz. Como disse Jeremias, ele é bom no que faz. As pessoas ruins prosperam. Às vezes você pensa, porque é ruim prospera, eu que sou boa não prospero. Eu não faço mal para ninguém. Porque ele é ruim, ele prospera porque ele é bom naquilo, ele é bom naquela coisa errada que ele faz, que fez ele prosperar. Só que prosperar é uma coisa. E Deus está na vida, e ser salvo é diferente, é outro assunto, entendeu? E você não é disso, você é de Deus.